Primeiramente, eu pediria a toda a igreja que levantasse a sua Bíblia para o céu. Amém? Tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa noite por este DVD, o fundamento é a palavra de Deus. Tudo aquilo, cenáculo da fé, que Jesus vai tratar neste DVD, está à luz daquilo que está revelado pelas Escrituras Sagradas. Esse é o nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo, não abandonar a fé em Jesus e com certeza a convicção dessa palavra, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo não representa para o cristão um livro, mas a única fonte de edificação de fé. Então você levanta a tua Bíblia para o céu e diga: Senhor Jesus Cristo, esta é a aliança que temos com o teu nome e com a tua palavra, que de maneira alguma abriremos mão da tua verdade, da Bíblia Sagrada, das Escrituras verdadeiras, do teu santo nome, Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Abre a tua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. E o primeiro ponto a ser tratado exatamente aqui nessa noite, através desse DVD, é deixarmos claro o propósito da gravação do DVD Apocalipse, nós que já estamos indo para o terceiro DVD. Apocalipse capítulo 13 foi exatamente um dos textos apocalípticos de base, de pregação, daquilo que foi tratado naqueles dois DVDs anteriores. E o propósito desse DVD, Apocalipse, e da igreja Cenáculo da Fé, é tornar os fatos reais do Apocalipse, discernir o tempo do qual confirma a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e o juízo de Deus vindouro. Para quem não crê exatamente no Apocalipse do nosso Senhor Jesus Cristo como revelação profética verdadeira para a edificação da fé cristã, esse DVD vai ser de grande utilidade para os teus olhos se abrirem, porque o livro do Apocalipse, além dele ser evitado de ser comentado dentro das igrejas e pregado por muitos cristãos, evangélicos, católicos, ortodoxos, seja lá o que for, o livro de Apocalipse, ele é um livro ficcioso, é um livro sem importância. Nós, amados em Cristo Jesus, sabemos a importância que há neste livro e o que está realmente relatado ali. Quais são os objetivos de Cristo de colocar o Apocalipse como o último texto da edificação da Bíblia Sagrada? O Apocalipse objetiva a confirmação profética da ascensão de Jesus Cristo, ou seja, da sua ressurreição. Tudo que está aí, que está se cumprindo, prova que não servimos ao Senhor Jesus Cristo morto, mas em corpo glorificado e ressurreto. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus, porque diz a palavra que aquele que não crê na ressurreição de Cristo e busca Jesus somente por esta vida é um dos mais miseráveis homens. Cenáculo da fé. Segundo ponto, o Apocalipse objetiva a confirmação profética também da consumação dos séculos e a vindima dos homens pecadores, o discernimento dos tempos, o arrebatamento da igreja e a glorificação dos cristãos fiéis. E por último, o Apocalipse objetiva a confirmação profética que o anticristo existe, a operação do erro e o governo do pecado já está na terra. Então, se eu ignorar o livro do Apocalipse na minha edificação de fé em Jesus Cristo, eu estou ignorando exatamente todas estas 5 situações reais do Apocalipse, principalmente a prova de que ele ressuscitou dos mortos. Por que as igrejas
nos tempos em que nós estamos vivendo, evitam os fatos do Apocalipse, de serem pregados, anunciados, ensinados, seja lá o que for, porque, na verdade, o livro do Apocalipse, ele atemoriza, e a grande questão é que ele coloca a igreja diante de uma realidade espiritual que muitos não querem assumir, que nós estamos exatamente no quê? Na vindima dos tempos. Nós estamos exatamente na consumação dos séculos, no fim, o basta de Deus, a ira de Deus derramada. Então, quando o livro do Apocalipse é pregado dentro da igreja, Jesus coloca quem escuta a revelação diante da realidade espiritual dele, sem emoção, sem materialismo, sem perspectiva futura. Ele vai arrancando tudo, vai tirando tudo, que o ser humano com facilidade evolui dentro de si mesmo e coloca ele exatamente diante do discernimento desse tempo. Então, amados irmãos, se a gente evitar isso, que no cenáculo da fé não se evita falar deste assunto, porque nós estamos vivendo, por este discernimento, estamos vivendo tais dias que comprovam a volta de Jesus e o arrebatamento desta igreja, a igreja da qual nós vamos conhecer pela palavra. Mas o fato é este, que aquele que realmente crê neste Jesus, do qual realmente ressurgiu dos mortos e vai voltar, com certeza ele não evita, ele está ali em união, como diz Apocalipse capítulo 22, como a igreja de Jesus, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Quem crê dá glória a Deus. Maracaxarabiasequerebiastéria, aleluia, meu Salvador. Aleluia. O livro do Apocalipse, ele é dividido entre 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. São, na verdade, divisões de tempos, exatamente para que a igreja compreenda aonde ela está. E nós, no primeiro DVD, Apocalipse, desmascarando o anticristo, nós tratamos exatamente essa questão. A questão primordial, principalmente do discernimento desses tempos. Não de forma profunda, porque o objetivo realmente era entrar dentro do contexto do anticristo, mas trazendo exatamente confirmações que realmente revelam de forma profunda que nós estamos dentro do 6º selo aberto para o 7º selo, que é o arrebatamento da igreja no livro de Apocalipse. Então é importante que a igreja entenda, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa divisão de tempos é para ser respeitada e não levada de forma infantil, espiritualmente falando, porque Jesus colocou ali no livro de Apocalipse para que a igreja respeite e também compreenda com sabedoria exatamente o que está no conteúdo ali. Então o livro do Apocalipse ele é dividido entre tempos, 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. No DVD 1, Desmascarando o Anticristo, nós tratamos, para documentar exatamente para quem vai ver esse DVD, tratamos questões aqui relacionadas exatamente ao governo mundial do anticristo. O primeiro ponto que foi tratado foi o objetivo do diabo, o dragão, com este homem, o anticristo, dentro da esfera política e governamental, que é a unificação de federações e dos poderes mundiais, que é exatamente isso que consiste o governo do anticristo, à luz do Apocalipse capítulo 13, aonde nós tratamos exatamente em matérias a revelação do que João viu da parte de Jesus na ilha de Pátimos, quando ele viu 7 reinos e 7 chifres com 10 chifres com 10 diademas. Jesus revelando exatamente a estrutura governamental do anticristo: 7 reinos e 10 diademas, 10 chifres, que simbolizam também 10 reinos de poderes inferiores. E nós colocamos de forma clara, exatamente em matérias, confirmando que essa estrutura, da forma como Apocalipse revela, ela já está completa, confirmando que essa estrutura já funciona. Ou seja, se nós não conhecemos o anticristo na sua forma exata, física, como homem, não importa, porque
porque a estrutura dele já funciona. Jesus ele revela também no livro de Apocalipse, capítulo 17, uma explicação acerca do que seria as 7 cabeças e os 10 chifres. Nós temos no livro de Apocalipse essa revelação, e no DVD 1 nós tratamos exatamente as 7 cabeças como 7 reinos que já se compõem nos dias atuais, que é o G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Canadá, e um 8º que surgiu agora recentemente, que é a Rússia, G7, mas a Rússia, como eles costumam falar. A igreja não precisa ficar muito compenetrada exatamente no número de nações reunidas na questão do governo mundial, porque vão aparecer G8, G20, G40, exatamente pela questão do livre comércio e acesso diplomático entre as nações. Então a igreja não tem que ficar muito exatamente na questão do número, mas sim exatamente compenetrar exatamente quais são as nações que desenvolveram exatamente a ideia da globalização e do governo mundial, que são os 7 maiores poderes do mundo político e capitalista: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Canadá. Não vai ter outros, são só eles, porque foi exatamente o que nós tratamos no DVD 1, dando início da inauguração dessa união de poderes, de federações e forças políticas. Os 10 blocos simbolizam exatamente os 10 chifres que João viu na revelação que Jesus falava para ele, subordinado a 7 cabeças e os 7 reinos. Nós temos os 10 blocos atual, representando exatamente a questão administrativa das 7 cabeças, dos 7 reinos, ou seja, do G7, 10 blocos que se configuram como América do Norte, a NAFTA, Europa Ocidental, União Europeia, Japão, Austrália e África do Sul, Europa Oriental, incluindo a Rússia, que já totalizam aqui 5, América Latina, Mercosul, Norte da África e Oriente Médio, África Tropical, Sul e Sudeste Asiático e a China, totalizam 10, que, para que os irmãos entendam, além de correr entre estas nações, blocos formados pela cúpula G7 para o livre comércio mundial e para que se torne na prática a globalização, não corre só questões de livre comércio não, mas exatamente de todos os idealismos que foram desenvolvidos, como também a homossexualidade, a sodomização da sociedade, a liberdade para a libertinagem e outras questões que nós tratamos exatamente no DVD 2, que eu já vou falar aqui agora. Lembrando todos vocês que nós revelamos no DVD 1, Desmascarando o Anticristo, uma cúpula secreta dentro da união do G7, uma cúpula secreta do nome chamado CFR, Concil. Esse concil de relações, ele estrutura pessoas gabaritadas em todas as áreas culturais, sociais, políticas, religiosas, para desenvolver ideias desse governo mundial das 7 cabeças. E nós colocamos exatamente nesse CFR, que também está relacionado ao Clube de Bilderberg, relacionado também à questão do grupo Ford, daquele também que nós relacionamos no primeiro DVD, que é a família Rockefeller, e todas estas organizações que financiam essa associação secreta, que se reúnem para tratar assuntos exatamente relacionados a questões dos 7 reinos para globalizar. Nós tratamos exatamente como instituição maior da CFR, do G7, dos 10 blocos, que é a maçonaria. A maçonaria hoje, ela é a maior instituição satanista e diabólica que está por detrás de todo o desenvolvimento da meta da nova ordem mundial. Por que eu estou lhe falando isso? É fácil você só raciocinar.
Como que tornar um governo só, numa diferença diplomática que nem o mundo representa, como tornar isso na prática? A maçonaria, Cenáculo da Fé, ela está infiltrada em todas as federações. Não foi para ela difícil reunir governos, porque a maçonaria ela é um órgão que integra em todos os segmentos da sociedade mundial. E eu falo aqui que a maçonaria, por detrás de instituições satanistas como a Illuminati, Demolai, estão por detrás de toda a formação política americana que nós tratamos no primeiro DVD também. Todos os governadores, aliás, presidentes dos Estados Unidos são maçons. Então eu falei no primeiro DVD, eu não acredito em voto direto, não acredito em democracia, não acredito em eleição, eu acredito em indicação. Porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Tanto que é verdade isso que até hoje não melhorou o sistema de voto lá nos Estados Unidos e aquela confusão toda já para facilitar e colocar um presidente que eles querem lá, não que a sociedade americana quer. E o que eu estou falando aqui aconteceu no Brasil também. Eu quero deixar bem claro para esse povo que está aqui, que a maior instituição responsável por toda ideologia da nova ordem mundial, que está por detrás da cúpula G7, que está por detrás dos 10 blocos formados de livre comércio pela OMC, tudo isso que foi falado aqui, que João viu, a maçonaria ela é a mentora de tudo isso. A ONU, que foi colocada exatamente aqui como organismo de representação, ela é uma cortina de ferro para esconder tudo isso. Para mim, secretário da ONU não manda nada. Quem manda é quem está por detrás dele. A prova que eu dei aqui foi os Estados Unidos invadiu o Iraque, a ONU interferir e ele não aceitar. Invadiu e ninguém segurou. E todo mundo viu. Significa o quê? Que aquilo ali é uma fachada. Que o secretário, na verdade, é um representante administrador, mas que quem manda, na verdade, como mandante de todas as ideologias, realmente é o que Jesus mostrou a João: 7 cabeças e 10 blocos. Está formado a cúpula. Ela está aí para ser vista conforme essa revelação. Se alguém duvidar dessa revelação, se alguém duvidar desse Apocalipse, com certeza, amados irmãos em Cristo, ele faz parte dessa família satanista. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que falta, pastor Daniel, para o anticristo se manifestar? Eles indicarem quem vai ser. Porque segundo as escrituras sagradas, no texto de Apocalipse capítulo 17, são eles quem vai dar poder para esse homem representar. Só falta o representante, porque a estrutura já está pronta. Nós tratamos exatamente a questão da cúpula G7, à luz do Apocalipse, como a estrutura capitalista revelada e centralizada do poder do governo do anticristo. E o terceiro ponto, nós tratamos a apostasia da fé, que é uma das bases de sustentação da manifestação do homem, do pecado e do seu governo, que também está sendo tratado no Apocalipse, no DVD primeiro, Apocalipse desmascarando o anticristo. Eu queria dar aqui alguns exemplos bem rápido, para que todos possam ter a ideia exatamente da quebra das fronteiras diplomáticas entre o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o relator da ONU conversou com índios da Raposa Serra do Sol. E, na verdade, essa matéria que nós vamos colocar aí no extra, nesse DVD, para que todos estejam a confirmação, o STJ tomou a decisão de não repartir terras da Serra do Sol entre os índios. E sabe o que aconteceu? Um representante da ONU interviu nessa decisão. Quem manda são eles. Como o Brasil e todas as ações, elas estão sendo internacionalizadas. Sabe o que é isso? A Amazônia já não é mais do Brasil. O petróleo já não é mais do Brasil. As terras que estão aqui já não são mais desse país. Como todos os blocos, o Mercosul financia, manda dinheiro para fora. O dinheiro não fica aqui. Presidente aqui não manda mais nada. Ele só, na verdade, representa e administra. Porque quem manda está aqui, ó.
Nem mais Supremo Tribunal manda mais nesse país. Os irmãos sabiam que se os índios hoje tiverem problemas dos direitos requeridos que eles argumentam, e a política brasileira não desenvolver isso corretamente, eles podem procurar defesa no Tribunal Judicial Internacional? Pois é. E eles falam que o anticristo não está aí. Lula, que é o suposto representante da América Latina no livre comércio, como eu disse a você, suposto líder, não foi ainda oficialmente, declarou: só vai haver uma moeda no Mercosul. Revelação que Jesus deu a essa igreja, e que a moeda nossa seria trocada. Quem lembra da glória a Deus aqui? Há mais ou menos 6 anos atrás essa revelação foi dada aqui nessa igreja, porque o Fernando Henrique Cardoso, que é o ex-presidente antecessor ao Lula, também frequentava o CFR e representava também segmentos da globalização. Está aqui, cenáculo, uma moeda na América Latina. Vejam só, os governos da Argentina e do Brasil acertaram ontem os últimos detalhes para adotarem suas próprias moedas e abandonarem o uso dos dólares no intercâmbio comercial e bilateral. Parece brincadeira uma coisa dessa. Logo, logo você vai estar indo para a Argentina de ônibus, sem passaporte, indo de um bairro para outro. Parece brincadeira uma coisa dessa. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Segundo DVD que nós gravamos aqui é esse. Você que vai estar vendo esse DVD, é esse DVD, o segundo, que nós tratamos exatamente a marca e a imagem da besta. Tratamos a ideologia deste homem, o anticristo, e do seu governo, a introdução do pecado, a sodomização e a manipulação da sociedade global, os instrumentos que este homem vai usar de introdução para o alcance destas finalidades, que é a operação do erro e a introdução do pecado, através da globalização, sistematização e digitalização da era atual. Neste DVD nós deixamos claro onde está a marca da besta e deixamos claro onde está a imagem da besta, que já fala e fala pra caramba. Está contaminando a sociedade. Quem quiser realmente identificar a ideologia deste homem à luz do Apocalipse capítulo 13, e quais são os instrumentos de introdução, de alcance para as finalidades da introdução do pecado, você vai estar vendo aqui nesse segundo DVD, em nome do Senhor Jesus Cristo. A grande contexto do governo do anticristo, o que é, meus amados? Unificar poderes, unificar federações, unificar órgãos, unificar a sociedade em seu contexto. Quando falamos de governo do anticristo, estamos falando exatamente isso, de uma unificação, seja ela política, religiosa ou dos segmentos filantrópicos. Nós estamos falando de um governo que manda e desmanda a hora que quer em qualquer nação deste mundo, e isso já está nítido e já está acontecendo. Nesse terceiro DVD nós vamos tratar exatamente sobre a questão da unificação religiosa, que sai exatamente desses 7 reinos e desses 10 blocos que formam a estrutura do anticristo, representando a todos a ONU. Quando nós falamos de unificação religiosa, nós falamos exatamente isso, uma tarefa que o anticristo tem exatamente em todas estas organizações, uma tarefa de unificar, introduzir exatamente esta ideia de reunir, unificar religiões. E o que seria uma unificação de religiões? O que está relacionado a isso, que talvez você já deva ter, com certeza, já deva ter ouvido essa palavra, ecumenismo. A palavra ecumenismo, que muitos não entendem, que muitos não compreendem, mas para a nossa organização aqui nessa noite, na gravação desse terceiro DVD, como tema ecumenismo e diálogo interreligioso, nós vamos dividir aqui
entre 4 pontos importantes aqui nessa noite. O primeiro, significar o ecumenismo na sua ideologia. Segundo, fundamentá-lo à luz da palavra de Deus. Terceiro, revelar a sua estrutura religiosa competente e os seus pontos de operação e suas instituições delegadas. E o 4, que é o mais satisfatório, ligar este movimento com as igrejas evangélicas tradicionais, que muitos aqui conhecem e até membram dentro dessas igrejas. Você que ainda não está convencido disso, vai ficar hoje e vai ficar quando assistir esse DVD. A grande questão a ser tratada aqui é o que está em 1 João capítulo 1, versículo 19. Quando nós falamos na questão de unificar religiões, que é o ecumenismo, e a questão do diálogo interreligioso, 1 João capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor coloca os anticristos. Saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos, pois se tivessem sido um dos nossos, teriam ficado conosco. Isso é para que se manifeste que nenhum deles é um dos nossos. A palavra de Deus em 1 João 19 coloca o movimento espiritual do anticristo saindo de dentro da igreja apostólica. A palavra de Deus coloca o início da evolução, da deturpação da fé, do movimento anticristão. Coloca o ponto de início como a própria igreja apostólica da qual Paulo pregou, Pedro anunciou Cristo e todos os apóstolos contribuíram para a sua formação. É isso mesmo que está aí, Cenáculo da Fé. 1 João capítulo 2, versículo 19, me perdoe, pastor Daniel, me equivoquei aqui. Confirma para mim se é isso mesmo, Cenáculo. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido um dos nossos, teriam ficado conosco, e isso é para que se manifeste que nenhum deles é um dos nossos. Quem saiu do nosso meio? Que não é um dos nossos? Os anticristos. E quem é o anticristo? Aquele que usurpa das prerrogativas do Senhor Jesus, mas que o seu intuito é exatamente o quê? Tomar o lugar do Senhor. Isso que significa usurpação, substituir a pessoa de Cristo, transtornar o evangelho de Cristo, se fazer exatamente de genérico, para que todos aqueles que creiam nele sejam condenados como ele vai. Então é importante que toda igreja, quem está assistindo esse DVD saiba, a igreja apostólica da qual nós fazemos parte, que está em Atos capítulo 1, capítulo 2, revela nesse texto de 1 João 2,19, que foi de dentro da igreja que eles saíram. E hoje você vai saber quem são esses que saíram do nosso meio, mas não são dos nossos. Primeiro ponto, significar o ecumenismo, entender o que significa essa palavra. Ecumenismo é o processo de busca da unidade, termo que provém da palavra grega oikos, casa, designando toda a terra habitada. O termo aplica-se em esforços em favor de uma unidade entre igrejas cristãs. Significa o quê? Que o termo ecumenismo, que significa unidade, ele está relacionado dentro das igrejas cristãs. Ele é um movimento que a sua origem saiu de dentro das igrejas cristãs. Ou seja, nós não estamos falando aqui que este movimento ecumênico, unificação de religião, foi exatamente desenvolvido na mente do anticristo político, mas segundo as escrituras sagradas, esse movimento saiu de dentro do cristianismo ramificado. No sentido lato, pode designar a busca de unidade entre as religiões ou até mesmo da humanidade, mas em termo prioriza a unidade entre o cristianismo diversificado. O dicionário Aurélio
define o ecumenismo como um movimento que visa a unificação também de igrejas cristãs, confirmando que é um movimento que está dentro da igreja cristã, católica, ortodoxa e protestante, que todas são exatamente de dentro de origem cristã. A definição desse movimento é a aproximação, a cooperação e a busca fraterna de superação das divisões entre diferentes igrejas cristãs. Está no dicionário Aurélio. Independentemente das suas preferências pessoais, posições teológicas, doutrinárias, sociais, culturais e política. Nós estamos aqui entendendo que o ecumenismo, o seu significado, a sua ideologia é corporativismo. O que o ecumenismo não faz, não implica submissão a uma só autoridade eclesiástica, ou seja, o ecumenismo não impede que ninguém seja submisso à sua igreja, aos valores da sua fé, aos entendimentos daquilo que ela compreende do cristianismo. Não implica a submissão a uma igreja só. O ecumenismo, ele é um diálogo entre igrejas de diferentes crenças, ideias e dogmas de fé. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Segunda coisa que o ecumenismo não faz, que entendem errado, além de não criar uma igreja só, ele não objetiva a formação de uma igreja no mundo, que é isso que o pastor está falando, e não ensina a unificação de confissões denominacionais cristãs. Então vamos supor que eu sou parte de um movimento ecumênico conhecido por diálogo interreligioso. Eu quero participar. Ele não vai implicar comigo que eu abandone a minha igreja, nem os meus princípios de fé, nem o meu pastor e nem a minha denominação. O ecumenismo é exatamente o quê? Um corporativismo, um segmento variado de diferentes crenças, que a ideologia é exatamente essa: unir na diversidade com tolerância às divergências. Antigamente o povo acreditava que o ecumenismo era isso, era uma igreja só, um poder eclesiástico só, uma fonte de crença e de valores de fé, e todos se submetendo a um pontífice, a um sacerdote. Ecumenismo não é isso. Se você entendia isso, vai lá no dicionário Aurélio. Além de você compreender que é um movimento que saiu de dentro das igrejas cristãs ramificadas, você vai entender que o ecumenismo, ele não impede que ninguém desenvolva a sua crença, pelo contrário, mas que respeite as diferenças e que participe de movimentos, de segmentos políticos, sociais, culturais e etc. Quem entendeu, dá glória a Deus em nome de Jesus. Então vamos deixar claro para quem vai ver esse DVD: ecumenismo é corporativismo religioso, político e social. A igreja representando o Estado em segmentos específicos na área pacifista, ambientalista e ecumênica. Igrejas que se tornaram órgãos do Estado e que representam exatamente esses segmentos específicos. Vamos dar aqui exatamente um ponto importante nesta questão. Nações Unidas, ONU, novo manual de antiterrorismo na internet, usam a questão terrorismo para anunciar nessa matéria aqui exatamente o seu apoio ao diálogo interreligioso e o ecumenismo. Como parte da estratégia da ONU, criou um grupo de trabalho sobre diálogo interreligioso e reforço de assistência técnica. SENA também afirma que parte das tarefas é identificar potenciais focos de atividades terroristas, usando o terrorismo como fachada para introduzir exatamente a questão ecumênica, que é uma das questões que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Está aqui: novo ex-presidente luso defende diálogo internacional, diálogo interreligioso no mundo. No Brasil,
uma declaração que ele deu aqui, Rio de Janeiro, 8 de dezembro. Ele declara aqui diálogo interreligioso pela matéria dessa fonte que nós vamos estar colocando no extra, e todos que vão estar vendo esse DVD vão poder estar acessando a estas informações, que isso aqui para nós é importante, porque mostra que todas estas organizações, e que para nós no Apocalipse é a estrutura do anticristo,